E para a aula de agora, vamos trabalhar força centrípeta. Mais uma força, que é dada em newtons, das forças que nós já trabalhamos e vamos trabalhar. Recapitulando rápido, já vimos força-peso, força normal, força de atrito, força de tensão ou tração, né, como pode se chamar. E agora vamos ver a força centrípeta. A força centrípeta, ela é a responsável por manter um corpo em uma trajetória circular. Então, sempre que o objeto for fazer uma curva, obrigatoriamente vai ter quem lá? A força centrípeta. Força centrípeta que puxa o objeto para o centro da circunferência. Eu vou ter aqui o objeto que está fazendo uma curva, descrevendo esse movimento circular, e sempre a força centrípeta aponta para o centro da circunferência. Tranquilo? Adalto, existe equação para calcular a força centrípeta? Sim, existe sim. A força centrípeta, ela é igual à massa do corpo vezes a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Como nós já vimos, a massa é dada em quilograma, a velocidade em metros por segundo e o raio, que é o raio da circunferência, é dado em metros. Consequentemente, a força ela vai ser dada em newtons, beleza? Mais um detalhe, a força centrípeta é uma força resultante. O que isso quer dizer? A força centrípeta é o resultado das forças que estão na direção do centro da circunferência, tá ok? Nós temos aqui, 4 casos para poder trabalhar a força centrípeta. Na verdade, são 6. Já vou colocar mais 2 casos interessantes na lousa. E como eu já tinha dito a vocês, nessa parte aqui que a gente trabalha com forças, você tem que analisar a situação para poder aplicar as regras matemáticas, tá certo? Então aqui, no primeiro caso, vamos trabalhar o quê? Um corpo em órbita. Nós temos aqui, esse corpo azul de massa M azul e esse outro corpo aqui, esse ponto vermelho de massa M vermelho, beleza? O que vai acontecer aqui, Adotando que são 2 corpos massivos, o que mantém esse corpo dando volta nesse outro corpo de massa azul? Vamos supor que seja o planeta Terra e um satélite S, beleza? O que mantém esses corpos nessa órbita, quer dizer, o corpo vermelho orbitando o corpo azul, é uma força chamada de força gravitacional, tá ok? Força G. Essa força gravitacional, ela aponta para o centro da circunferência. E como eu já tinha dito a vocês, a força centrípeta é uma força o quê? Resultante. Nessa situação, o que você vai fazer? Bom, a força gravitacional, ela é igual a quem? A força centrípeta. Essa é a relação matemática. O que você vai fazer agora? Vamos substituir os valores. A força gravitacional, como é que você calcula? É a constante G gravitacional, a massa do corpo maior, vezes a massa do satélite, né, que está orbitando. Isso, igual. Quem vai ser a força centrípeta? A força centrípeta em relação ao satélite. A massa do satélite, V² sobre quem? Sobre o R. Lembrando, esse R não é o raio do corpo não, viu? É o raio da órbita. Raio da órbita do M vermelho. E esse outro R aqui é a distância entre esses 2 corpos, que a distância é o próprio raio. O que vai acontecer aqui, A gente pode cancelar isso daqui, cancela as massas. Bom, provavelmente a questão vai pedir para você encontrar o quê? A velocidade orbital do corpo M vermelho.
Como é que vai ficar? Ó? A velocidade orbital vai ser, deixa eu ver, aqui, ó, G vezes, na verdade é o G, deixa eu fazer de azul, né, porque é do corpo maior. A constante gravitacional vezes a massa do corpo azul, dividido por quem? Pelo R, pelo raio. Tudo isso, ó, dentro da raiz, tá certo? Então, nesse caso, a velocidade orbital vai ser igual a isso daqui, beleza? Segundo caso, uma curva horizontal, uma curva plana sem inclinação, tá ok? Como é que você vai analisar o caso? Ó, temos uma curva, temos o raio dessa curva, e quando o carro for fazer a curva, o que vai acontecer aqui? A tendência é que esse carro seja jogado para fora da curva. O que não vai deixar o carro ser jogado para fora da curva? Vai aparecer uma força que nós chamamos de força de atrito. E essa força, ela aponta para o centro da circunferência. Ó, qual força que aponta para o centro da circunferência? É a centrípeta, meu garotinho. Vai ficar assim, ó. A força de atrito é igual à força centrípeta. Vamos substituir os valores. Ver onde é que nós vamos chegar? Nesse caso aqui, ó, a força normal vai ser literalmente igual ao peso do objeto. Eu vou até anotar aqui embaixo. Ó. Nesse caso, como o corpo está na horizontal, a força normal é igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. A força de atrito, lembra como é que calcula? É o coeficiente vezes a normal. Então, vai ficar o coeficiente, quem é a normal? Massa vezes a gravidade. Quem é a força centrípeta? mv² sobre o raio. Olha que interessante. Cancela as massas. Novamente, nós vamos encontrar o quê? A velocidade com que o corpo vai fazer uma curva segura. A velocidade máxima que ele pode fazer essa curva vai ser, ó, o coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o raio da curva. Passa o quadrado para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, ó, quanto maior for o atrito, o coeficiente, mais rápido ele pode fazer a curva. Quanto maior for o raio da curva, mais rápido ele pode fazer essa curva, beleza? Então, já se foram dois casos. E lembre-se, ó, sempre a gente faz o quê? Iguala a força que está apontando para dentro com a força centrípeta. Iguala a força que aponta para dentro com a força centrípeta. Novamente aqui, ó. Mais dois casos. Uma curva, agora essa curva ela vai ter uma inclinação. E essa inclinação, ela vai fazer com que não seja necessário a força de atrito para que o corpo se mantenha fazendo essa curva, tá bom? Vamos lá, ó. Como é que vai ficar? Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Então, nós temos aqui, ó, um carro de Fórmula 1. Esse carro vai ter o peso apontando para baixo, beleza? A força centrípeta, ela aponta para o centro da circunferência. E nós temos a força normal. A força normal, ela vai ser o quê? Perpendicular à superfície. O que nós vamos fazer aqui, ó? A força normal, você vai mudar ela de posição. Você vai pegar a força normal e não pode mudar a inclinação dela, tá ok? Você pega a força normal e traz ela para cá, ó. Reparem que a gente consegue fechar um triângulo retângulo, né? Um triângulo, tá ok? E o somatório dessas forças, a gente pode trabalhar com um ângulo, né? Bem melhor fazer isso. Esse ângulo θ aqui vai ser igual a esse ângulo daqui de baixo, tá ok? E olha que interessante, dá para a gente trabalhar o quê? A tangente do ângulo θ. A tangente do ângulo θ vai ser o cateto oposto, que é a força centrípeta, dividido por quem? Pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É a força
peso, tá ok? O que você vai fazer? Você pode substituir os valores sem nenhum problema. Coloca, ó, quem é a força centrípeta? mv² sobre o raio. E quem é o peso? Massa vezes a gravidade. Cancela as massas e você vai encontrar, né, novamente a velocidade que o corpo vai pedir. Isso em função de quem? Da tangente. Beleza? E dependendo da situação, tu pode aplicar Pitágoras, sem nenhum problema também. Lembrando que a normal vai ser a hipotenusa. Vamos lá, quarto caso, pêndulo simples. Bom, para esse quarto caso, lembrando que o pêndulo ele deve estar em movimento, tá bom? Nós vamos pegar primeiro o ponto 2. Nesse ponto 2, repare quais as forças que vão estar atuando. Nós vamos ter para baixo a força peso e para cima a tensão da corda. E lembre-se, esse pêndulo ele vai estar fazendo um movimento circular. Se tem movimento circular, vai aparecer quem? Vai aparecer a força centrípeta. Vamos lá. Ó. Para o ponto 2, como é que vai ficar? A força resultante é a centrípeta. Vou colocar aqui, ó. A força resultante vai ser quem? A força que está para cima menos a que está para baixo. A tensão menos o peso. Eu vou parar por aqui, tá certo? Por quê? O peso é massa vezes gravidade. Nós já aprendemos a calcular. A força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E o T, não existe equação para o T, né, para a tensão. Depende do sistema. Provavelmente a questão vai pedir para você a tensão da corda quando o pêndulo passa pelo ponto mais baixo. Aí você calcula a centrípeta, passa o peso somando para o outro lado e você vai ter a tensão, beleza? Isso para o ponto 2. Adalto, se fosse para o ponto 1, que o pêndulo subiu, chegou na altura máxima e vai descer. Vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui para o ponto 1. Para o ponto 1, olha como é que vai ficar. Nós vamos ter a tensão na corda, que é para cá. E nesse caso, nós vamos ter o peso que continua para baixo. Mas repare, não vamos utilizar o peso P. Nós vamos utilizar a decomposição. Nós vamos utilizar quem? O PY, tá certo? Então, nesse caso, do ponto 1, vai ficar como? A força centrípeta, ela vai ser igual a quem? A tensão, que é para cima, menos o PY. Adalto, como é que calcula PY? Nós já estudamos, nós já vimos, né? Mas vamos lá, rapidinho. A questão vai dar para você um ângulo θ aqui em cima, ó. Esse ângulo daqui de cima é igual a esse ângulo aqui. Então, por decomposição de vetores, você faz essa decomposição, beleza? Então, ó, vimos 4 casos, tá ok? Falta mais 2, tá certo? Eu vou tomar um copinho de água aqui enquanto vocês terminam de copiar. E para você que quer terminar de assistir essa aula, falta mais 2 casos. Globo da morte, depressão e lombada. 2 casos bem importantes para sua prova. Vai lá, acessa adaltofísica.com e você vai ter acesso a todo o conteúdo de física e as resoluções de todos os TDs postados no site. Espero você, hein?